Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram lá no Instagram, a nossa convidada dessa semana, Suiane Quevedo, jornalista, mãe e agora empreendedora também, né, Su? Seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem? Ai, tudo bom, obrigada. Muito bom conversar com vocês. Gente, eu fiquei muito feliz, né, em saber que iria participar aqui do canal. Acredito que muita gente que está acompanhando a gente aqui também super lembra da Suiane como jornalista apresentadora do Globo Esporte, do esporte, mas a gente não vai falar só sobre isso, claro que sobre isso também, mas de outras fases também, enfim, como é que tá hoje. E eu sempre começo perguntando um pouquinho da história, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá, Suiane? Eu vou perguntar para ti como é que tá essa fase mais empreendedora, assim, também, como é que tu fez essa transição da comunicação para o empreendedorismo? Eu acredito que uma vez comunicadora, a gente até conversou aqui um pouquinho antes, né? Sempre comunicadora, mas como é que foi isso para ti, assim? Quantos anos tu ficou no jornalismo e como é que foi essa transição? É que, na verdade, assim, eu, uns 3 anos antes de eu sair da TV, eu comecei já, né, a empreender. Eu e a minha irmã, a gente colocou a primeira licenciada da marca que é da minha família, né, que é a Quevedo Joalheria e Ótica. Então, a gente colocou em Biguaçu, uma loja, eu e ela. E eu comecei também a ajudar no marketing da rede, né, que é uma marca bem antiga. Então, ali eu já comecei a empreender, né? Aí, 3 anos depois, em 2017, quando eu saí da TV, aí eu abri mais uma lojinha com ela, né? São 2 lojas pequenas ali no Estreito. E, até então era só isso, né? Era a parte das lojas, fazendo marketing já, né? Eu tinha já essa experiência de fazer o marketing da marca, só que quando eu saí da televisão, eu pude realmente colocar a minha cara, né, na marca da empresa, e daí eu comecei a usar a minha imagem também para outras empresas, né? Então, Uhum. mercado de influenciadores, assim, eu, eu me atentei para isso, né? E quando eu saí, eu já tinha um Instagram bem forte, e de lá para cá eu tenho trabalhado bastante com isso, assim, né? Eu Legal. trabalhei como mestre de cerimônia também, mais de um tempo para cá, eu faz uns 3 anos, eu comecei no mercado imobiliário. Comecei meio do nada, assim, sabe? Porque o Edmilson, que é o pai dos meus filhos, né, meu ex-marido, ele foi corretor quando saiu da TV. E daí ele desistiu, né? Ele foi cuidar da empresa da família dele, que é de saúde e tal. E eu peguei uns imóveis que ele tinha, que eram aqui mesmo no meu condomínio, e eu vendi assim. E daí eu comecei a gostar, sabe? De achar um lugar para as pessoas, dar todo esse suporte, né? Quando a pessoa quer vender, quando quer comprar, encontrar o lugar dela. Aí eu fui indo devagarinho, assim, só que daí começou a dar tão certo financeiramente que eu tirei meu cresci, porque eu no iníciozinho, assim, eu tava. Já pensou, opa, tenho. Acho que Alguém também por conta da ganha. comunicação, né? Eu acho que a comunicação também te ajudou bastante nisso, né? De atender as pessoas, enfim, de. É, com certeza, com certeza. Daí agora a gente está abrindo, né, uma imobiliária, eu com meu marido e mais sócios, né, aqui em Florianópolis, pertinho de casa, assim, que é uma franquia da Auxiliadora Predial. Então a gente vai agora, eu tô assim para valer nisso, sabe? Meus dias mais isso do que outras coisas. Mas eu ainda trabalho muito como influenciadora e as lojas, a minha irmã cuida mais do que eu. Eu faço mais do que Aham. eu. Então não me toma tanto tempo. Mas eu faço tanta coisa, né? Multitarefas, né? E ainda é mãe, né? Também. Os meus filhos já Pô, são meus grandes, filhos já são grandinhos. né? Eu tenho um de 20 e um de 16 anos. Então, claro que dá trabalho, né? Às vezes dá mais trabalho do que se fosse Do que criança. os pequenos. Pelo menos Aham. preocupação, sabe? Do que com Sim. criança, assim. Mas eles são muito bonzinhos, assim, muito legais, assim, a gente é bem parceiro, né? E a gente está também agora num projeto que o meu marido tem 2 filhos, eu tenho os meus 2.
Daí a gente está trazendo os meus 2 enteados para morar no prédio do lado nosso, então tentar juntar a família toda tá sendo Uhum. Que legal. E tu mora em Florianópolis mesmo? Floripa, Floripa? eu em Florianópolis mesmo. Aham, aham. Moro Legal. quente, né, eu não moro na ilha, Aham. Praão, que é logo depois de Coqueiros, moro aqui, é um lugar bem gostoso, assim, de viver. Legal. Ô Su, o áudio tá bom pra ti? É que pra mim deu uma cortadinha aqui. Não, pra mim tá bem tranquilo. Tá? Aham. Tá, vamos continuar. Vamos continuar aqui então. Fala um pouquinho desse teu lado empreendedora também. Então, essa parte de trabalhar como corretora imobiliária, enfim, nunca passou pela tua cabeça, assim, vamos supor, lá anos atrás, ou tipo assim, não foi algo que era um desejo antigo, ficou ali escondidinho e depois voltou? Não, guria, foi assim, ó, uma das meninas que o Edmilson tinha apartamento para vender, ela foi morar nos Estados Unidos, e ela me mandou uma mensagem, ela assim: "Ai, Su", porque é a minha vizinha, né, Uhum, "agora eu deixei só com ele, e foi morar fora". Aí eu disse: "Eu vou vender teu apartamento". Em 2 semanas eu vendi o apartamento dela. E logo depois, ou ao mesmo tempo, eu virei síndica aqui. E o nosso é um condomínio clube, tem 150 apartamentos, tem muita coisa, tal. Também foi um desafio para mim, mas eu fiquei 4 anos como síndica. Então, essa parte assim dos imóveis me facilitou muito, porque grande parte do que eu vendi ao longo, né, desses 3 anos, assim, 2 anos, foi aqui. uhum. Foi aqui porque é um lugar que é bem procurado, assim, são 3 condomínios, então aqui eu vendi bastante, daí eu vi, assim, que, meu, estava caindo de maduro, né. Aí eu falei Uhum. do IBREP, ainda eu falei assim: "Ó, tu me dá o curso e eu vou divulgar que tô fazendo contigo". E daí ainda fiquei Fechou, né? puta, Fechou. gás, né, de trabalhar esse mercado de influencer. Esses dias eu gravo bastante conteúdo aqui do meu quarto, né. Aí eu olhei atrás, assim, e a minha cortina estava muito feia. E daí eu pedi indicação. Aí várias empresas de cortina me chamaram, né. Olha, E ó, eu falei com eles, a gente grava vídeo. super bonito. É tudo, né, tipo assim, é o botox, é o cabelo, né, fora as marcas que eu represento, que daí realmente eu tenho contrato financeiro, né. Aham. Mas eu Mas com não quero desperdiçar também esse meu lado, né, de claro, até porque ele ajuda em todos os meus outros negócios. tem que aproveitar as oportunidades e olha o quanto já ajudou, né, o cenário eu também nem falo, tá, porque eu também tô no meu quarto aqui, só que eu tenho esse papel de parede, ó, há muito tempo. E aí antes eu gostava de algo mais chamativo, assim, só que agora já tá começando a me incomodar, eu quero algo mais neutro, assim, até porque eu sempre gravo aqui, mas enfim, né, vamos indo, uma hora a gente troca aqui. Permutas, né, públicas. Ô Suiane, e o pessoal lembra de ti, assim, da TV? Por exemplo, quando tu vai vender um apartamento ou até mesmo na joalheria e ótica, né, que tu falou que hoje não atua a tua irmã atua mais, mas tem gente ainda que lembra, assim: "Ué, tu não me é estranha. Ah, eu lembro de ti da TV", como é que é isso, assim? E na verdade, assim, o ver televisão ele diminuiu um pouco, né, ao longo do tempo. Desde que eu saí pra cá, eu acho que as pessoas elas até veem a televisão, mas elas estão com a cara no celular. Sim. A gente me encontra e diz: "Eu te vejo todo dia". Cara, faz 7 anos que eu saí da TV. Nossa. E a pessoa diz: Aham. "Todo dia". Sabe aquela é louco isso, porque como eu fiquei 20 anos fazendo o mesmo horário, então a minha imagem ficou muito ligada ao programa. Uhum. Imagina, o programa tem 40 anos, eu fiz 20. Eu fiz de 90. Metade da história é contigo, né? Então ainda, todos os lugares que eu vou e agora, tipo assim, o meu marido, ele foi jogador, né, eu namorei ele quando eu morei em Criciúma, aliás. Ah, é? Jogava no Criciúma e a gente namorou 1 ano. Só que daí no final do ano ele foi morar no Japão e eu saí também de Criciúma, vim morar em Florianópolis. Então a gente se separou, faz 4 anos, né, que a gente voltou, tal. E daí agora a gente tá casado, já faz 1 ano e meio. E ele esse ano recebeu o convite para comentar o Campeonato Catarinense. Ah, Porque como ele foi jogador, foi treinador, trabalhou como empresário, entendeu? Já tem gerente. essa relação, né, com o É, esporte. e daí foi tão engraçado porque agora eu estava passando uma camisa dele e estava assim, Globo Sport TV. Nossa, Tava, né? as coincidências da vida, né?
Aí, de vez em quando, agora eu vou lá na TV. Eu nunca tinha voltado lá, sabe? Nunca tinha voltado lá. Eu voltei lá com ele, no primeiro jogo que ele foi transmitir. Como E é que foi, assim, voltar? Deu aquela nostalgia? Como é que foi? Tu sente falta de trabalhar em TV ou do jornalismo? Como é que é isso pra ti? Não, tipo assim, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, é difícil, assim, tu parar uma coisa que realmente tu curte, né? E que é legal e tal. Mas, assim, hoje, se eu fosse fazer televisão, eu queria fazer, assim, um programa semanal, alguma coisa, né, mais leve. Aquilo, assim, de estar todo dia, eu já não é uma coisa que cabe hoje para mim, para o meu dia a dia, assim, sabe? Uhum. Agora que a gente abriu a empresa, aqui a imobiliária, a gente está indo todo dia. E eu já estou, assim, estranhando, né? Ai, até meio estressada, assim, Todo porque dia. eu não estou acostumada a sair para trabalhar todos os dias. Eu Aham. negócio, volto, eu edito meu conteúdo em casa, eu cuido das redes sociais da empresa, trabalho muito online. Esses dias eu vendi um apartamento, eu não encontrei com o comprador. Tudo remoto? Como é um apartamento na planta, e ele é Uhum. quente, e o cara também mora aqui e tal, tal. E eu fui passando tudo para ele, não sei o quê, mandei o contrato digital. Ele assinou digital? Tu vê, né? Aí eu tô estranhando essa coisa assim de, né? Eu tive que comprar um computador, eu não tinha. Eu comprei, né, um notebook e tal, que daí agora eu levo para lá todos os dias e tô meio batendo ponto de novo, né? Tu vê como é que a internet ela mudou mesmo, né, o trabalho em quase todas as profissões, né. Eu falo mais aqui do jornalismo, porque eu sou jornalista, a gente acaba conhecendo mais jornalismo, mas assim, em todas as áreas, né, mudou demais, assim, Assim. a relação que tu tem, por exemplo, né, quando que tu ia imaginar alguns anos atrás, tu vender um apartamento, né, que não é uma blusinha, eh, toda pela Sem, internet, digamos assim, né. Uma sem encontrar o cliente, porque como era um apartamento de construtora aí na planta, Uhum. eu não encontrei o Coral, que é o dono da construtora, que é nosso amigo e tudo, né? Eu nem cheguei a ir lá no escritório nenhuma vez para essa venda, né? Eu já vendi outras coisas com eles. E nem o comprador. Que loucura, gente. Mas deu certo, né, é uma nova ma no são outros tempos, né, é Uhum. outra maneira de fazer. E até para o pessoal que está assistindo também é uma curio pode ser que o pessoal já saiba, eu não sabia então que tu tinha fiquei sabendo um pouquinho antes, que tinha essa relação aqui com Criciúma, né. Aham. Como é que agora entrando um pouquinho mais do início da carreira lá no jornalismo, né, como é que tu veio parar aqui, o porquê, como é que foi o teu trabalho aqui e como que tu começou depois a ser apresentadora de esporte, foi pra capital, como é que foi isso? Quando eu tinha 19 anos, acho que era, eu estava na faculdade ainda, né? Eu entrei muito novinha na faculdade. Eu subi o morro e fui, bem cara de pau, né? De ônibus. E levei, assim, um currículo que era, cara, só coisa que a gente fazia na faculdade, assim, sabe? Não tinha, Aham. mas era tudo que eu tinha feito. É, experiência, né. Pra falar com o diretor de jornalismo do SBT, era o Ariel, né? Ele faleceu já, a coisa mais querida. E ele me recebeu. Aí eu sentei com aquela pastinha assim, o meu cabelo, ele entrava por dentro da calça de tão comprido que era. Sério. Cabelão. E na época, no jornalismo também tinha esse lance, né, de não Não, poder ter cabelão. e o meu era enorme, assim. E daí ele assim, se tu quiser, tu pode acompanhar, assim, sair de vez em quando com os repórteres, olhar aqui a redação. Eu não tenho nenhuma vaga. Deu, tá. Comecei a ir no outro dia, guria, bem. E daí Uhum. abriu uma vaga na pauta. Daí ele me contratou, mas tipo assim, foi uns 4 dias depois. E Nossa. não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas, né, vamos lá. Sim. E daí tinha uma amiga minha, Mônica, ela deixava eu sair com ela e ela deixava eu fazer enquete na rua com o microfone. Então aquilo para mim, meu Deus, era o máximo. Eu fazia enquete na rua, sabe? Essa minha amiga, depois ela e o namorado, isso é bem famoso assim no jornalismo. Os dois faleceram no dia da formatura dela, né?
que ela estudava Sério? a Jair, aham, e eles estavam voltando de quando ela foi apresentar o TCC dela. Ah, acidente de carro? De carro. Mas ela foi muito Ah, legal comigo, porque ela deixava eu montar uma matéria como se ela fosse ao ar. E ia me dando dicas, tu vê. Meu, eu poderia ser uma concorrente dela no futuro, entendeu? E ela não estava nem aí, assim, ela ajudava mesmo. E, de uhum. fato, abriu uma vaga na reportagem, mas foi muito rápido, assim. E daí eu comecei. Guria, eu não tinha 20 anos e eu estava ao vivo fazendo a posse do Paulo Afonso na Assembleia. Meu Deus. Coragem de me botar. Hoje eu fico pensando, né? Meu Deus, como é que eles botavam uma pirralha lá fazendo isso, sabe? Mas pensa que é a melhor coisa, né, eu acho que as melhores oportunidades vêm bem assim mesmo, né, como tu falou, foi lá na cara de pau, digamos assim, pedindo, 4 dias depois abriu uma vaga e foi, assim, vai. Eu fui bem abençoada. Daí logo depois teve um concurso para caras novas da RBS, que antigamente tinha, né? Que era a antiga Uhum. RBS. Eram 270 pessoas para 5 vagas. Aí eles me chamaram, né? Aí eles disseram assim: ah, mas aí tu tem que pedir demissão lá no SBT. Aí eu falei: ah, então eu não quero, porque eu já sou Falou que não? Ah, e Ah, aí? o Anselmo Prada, que era um dos avaliadores, né? Ele, mais o Roberto Azevedo, os dois ligaram para minha mãe depois e disseram para a mãe que eu não tinha condição de avaliar, que eu não entendia bem o que estava acontecendo. Daí a mãe conversou comigo. Aham. Aí eu pedi demissão e fui fazer o tal do Caras Novas, né? Foi bem legal. Foram 5 meses, eram 5 meninas. A gente ia para Porto Alegre e nossa, a gente aprendeu até a editar, fazer imagem e tal. Naquela época era muito difícil, sabe? As Sim. dadas, mas foi muito bom. E daí eles acharam que das 5, só eu era a que tinha assim potencial para fazer esporte, porque não tinha nenhuma mulher. Não existia. Mas qual era o objetivo desse Caras Novas? Era formar repórteres, apresentadores ou Aham. Era formar repórteres, apresentadores, mas já profissionais. ia ser contratado mesmo ou eles estavam testando, assim, qual era o que que Era ia contratado, todo mundo. Era contratado? tipo assim, no nosso grupo, tá, teve uma que não foi contratada e tal, porque sim, né? Não sei qual era a avaliação deles, mas as outras 4 ficaram. Eles Tá, estavam, assim, eles te preparavam para trabalhar ali. Em vez de legal. pessoa de outra emissora, eles mesmo formavam, né? Era muito bacana. E, Uhum. e eles me observaram e achavam que eu tinha o potencial para fazer o projeto, que na época era o projeto deles, assim. Porque só tinha a Milena Ceribelli no Rio de Janeiro fazendo esporte e mais ninguém. Não tinha, né? Se tu for olhar, Uhum. era 1995, 96, não tinha nenhuma mulher. E tinha a filha do Roberto Alves fazia rádio, fazia esporte na rádio. Era uma coisa que tu curtia? Esporte já? Tu tinha, tipo assim: "Ah, eu gosto de esporte" ou não? Assim, tu Não, aprendeu a gostar depois? não, eu já era torcedora do Figueirense, eu ia jogo, tal, né? Uhum. Tava, mas nunca imaginei trabalhar com esporte. E o Carlos Vanderlei, que também não está mais entre nós, né? Mas também me ajudou muito. Ele era o coordenador de esportes e ele tinha um jeito muito direto de ser, sabe? E às vezes as pessoas que são assim, elas assustam, parece que elas são grosseiras, não sei o quê. Eu não queria trabalhar com ele de jeito nenhum. E quando eles me disseram, não, a gente acha que tu tem perfil para fazer esporte. Cara, eu nunca tinha visto uma mulher no esporte que não fosse a Milena. Eu disse, meu Deus do céu, né? Será? E era o grande projeto deles, porque assim, eles não colocaram nem no Rio Grande do Sul, que é a empresa gaúcha, né? Então a matriz Isso. do Sul aqui era, né, uma segunda emissora, né? E eles resolveram começar por aqui o Por projeto aqui. forte, né? E não tinha nem em outros estados nada. Então eles foram bem pioneiros assim. E daí Apostaram mesmo, né, na uhum, aí ti fui com medo, mas fui, sabe? Mas eu fui com muito medo. E eu estudei demais, assim, regra. Cara, não tinha o que eu não estudasse, não tinha jogo que eu não visse, entendeu?
eu me aprofundei bastante. Até porque eu fui para ir e eu sentei na bancada do Jornal do Almoço com o Milione Neto. Apenas. E O ele era pessoal muito aqui velho conhece. que eu ainda, né? Cortou o áudio aqui para E ele mim. era muito mais velho também do que eu, né? Sim, é bem mais experiente e tal. E como é que foi, assim, pra ti, por exemplo, assumir, né, vou fazer o esporte para pegar referências? Porque hoje, como tu falou, tem várias mulheres, né, eu acho que um ponto bem positivo hoje é que tem bastante, mas naquela época tu pegava tu tinha só a Milena ou tu pegava referências, assim, com quem? Assim, o jeito de fulano eu gosto do estilo do ciclano, como é que foi? Dos homens, né? Eu Ou adorava dos homens? os Marcos Uchoa. Até hoje, assim, são referências, entendeu? Referências, assim, na minha vida. E eu lamento, assim, que eles não estão mais na reportagem, sabe? Uhum, Porque, nossa, eles marcaram época, assim, não, para mim não tem igual. Não tem igual. E eu me espelhava neles, assim, né? No jeito que eles faziam as coisas. E era basicamente isso. E foram 20 anos. E qual foi o momento mais marcante, assim, para ti? Um momento inesquecível, mais especial na apresentação, ou cobrindo, fazendo alguma matéria em campo? É, foi a ascendência do Gustavo Kirten, a chegada do Gustavo Kirten. Foi eu que cobri, né? Foi bem legal. Uhum, Cobri toda a chegada dele, tudo assim. Eu cobri Copa Davis também, porque eu era a única que falava inglês e francês. Então eu fiz Copa Davis, fiz alguns trabalhos bem legais, assim. E foram. No futebol, ver Avaí e Figueirense se destacar como eles se destacaram foi muito bacana. O Figueirense ele subiu, né, em 2001 e ficou 7 anos na Série A do Campeonato Brasileiro. E naquela época só o Criciúma era. Aliás, foi por causa disso que eu fui morar em Criciúma. Porque os nossos times eram muito fracos, eles estavam na Série C. Então, uhum, para fazer aquele projeto de mulher no esporte, eles tinham que me botar em algum lugar em que eu fosse aparecer. uhum. Ciúme, daí eu fazia matéria nacional. Então eu aparecia muito, até por ser diferente, tem uma mulher fazendo isso, né? Isso foi em que ano, Suiane? Que tu veio pra cá? 1996. 96. Aham, aham. Que eu morei aí, que eu conheci, né, o meu amor, meu marido. Depois, né, no final do ano, assim, não tinha como, né? Alguém ir morar no Japão não tem como um namoro continuar, né? Pois é, mas aí vocês conheceram em pauta mesmo, assim? Foi É que durante o trabalho em pauta? ele jogava no Tubarão, e Tubarão é sucursal da RBS Criciúma, né? E daí Aham. ele começou a se destacar, ele foi o craque do campeonato, ele era o craque da rodada sempre, então eu tinha que ir lá, né? Aí entrevistava ele. E naquela época não tinha celular, né? Foi no final do ano, assim, que eu acho que eu ganhei o meu primeiro celular. Então, Aham. ele deixava recado na guarita. Ele ligava e Ai, que legal. Viu, gente? Não era só curtir o story apenas, esperar a mágica acontecer igual hoje, né. Era raiz mesmo, tinha que ir atrás, né. aham, aham. E ele mandava recado pelo meu cinegrafista. Porque o Hum. cinegrafista Tubarão, ele vinha trazer a fita para Criciúma, para a gente editar. Aí trazia o recado. Quando eu vi ele pela primeira vez, foi numa fita, que eram os reforços que estavam chegando no Tubarão. Eu olhei para ele, eu falo para ele até hoje, e eu senti uma coisa assim de outro mundo. Eu senti uma conexão imediata. E eu estava editando uma matéria para o Bom Dia Santa Catarina, acho que era mais 5 da manhã. Tu vê, né. Bem legal. Tu sentiu que deu o match ali naquela época, não, nem tinha isso, né, mas sentiu. E aí depois de quanto tempo que vocês começaram a namorar mesmo, tu lembra? Depois, logo depois. E daí acabou o Campeonato Catarinense, o Criciúma trouxe ele. Daí ele veio morar em Criciúma. Daí fechou, né. Uma ele era muito bom mesmo, né? Ele foi tão bem naquele campeonato que o Filipão levou ele para o Japão. Então, que ele se destacou muito ali no Criciúma, né? Então, foi bem legal. A gente só tem lembrança boa, mas eu era muito novinha, né? Eu tinha 21 anos. 21 anos, um baby.
Ai, gente, eu acho que tem gente me ligando aqui. Deixa eu ver, deixa eu rejeitar essa ligação aqui. Pronto. Não, vamos parar aqui a gravação. E que legal, né, olha como a gente vai desenrolando o assunto. Tem essa história aqui com Criciúma. Eu perguntei, né, qual foi o momento mais marcante, assim, pra ti. Teve algum momento difícil, assim, ou na época tu sentiu um preconceito por ser mulher, o pessoal duvidando da capacidade, como é que foi isso pra ti? Olha, se hoje ainda as pessoas têm preconceito com as É. meninas do esporte, tu imagina aquele momento, né? Então, assim, não tinha sala de imprensa. A gente tinha que entrevistar jogador no vestiário. Eu não ia entrar no vestiário porque eles estavam todos sem roupa. Então, eu tinha que esperar eles terminarem de se arrumar depois do jogo para eles me darem entrevista na porta do vestiário. Então, assim, não era um mundo preparado para as mulheres, sabe? Uhum. Não, de jeito nenhum. E eu tinha que saber em dobro Ah, sim. para eles acreditarem que eu sabia o que estava fazendo. E quando eu vim para Florianópolis, logo depois, eu passei a ser editora-chefe do Globo Esporte. Ou Então, seja, comandava uma equipe. eu era a única mulher e eu ainda era editora-chefe. Então, aí mesmo é que eu era alvo, assim, né? Tipo, eu tinha realmente que provar que eu tinha condição de estar ali ocupando aquele lugar. E com certeza, né? Isso tu sentiu mais no início ou até quando tu já estava bem consolidada mesmo, que o pessoal já sabia que tu entendia de esporte e tal, tu ainda sentia? Ou foi mais no começo? Não, sempre. Sentia. É, é. Sempre, né? Na verdade, às vezes não é nem só preconceito, as pessoas não sabem. Achavam que eu só ia lá para apresentar. Uhum, pra ler TP. Eu chegava cedo, né? Imagina. Eu falava com todas as praças, eu falava com o Rio, era eu que montava o espelho do Globo Esporte, era eu que falava, passava texto. Então, um, um editor, ele trabalha bastante, né? E tem muita responsabilidade. E as pessoas achavam que eu chegava lá só para me maquiar e apresentar. O Tu povo vê? acha que trabalhar na TV é só chegar, pegar o microfone, falar e ir embora, né? É igual, Apenas isso. né? As pessoas acham tudo bem fácil, né? Ah, Fácil, né? aí meu marido diz assim: ai, amor, vamos lá. Porque a gente tem muito lugar que a gente tem parceria, né? Uhum. Ai, vamos lá, tal lugar, tal lugar. Aí eu digo: não é de graça. Eu vou lá, eu vou gravar, eu vou escrever, editar, porque eu não gosto de fazer. Ai, Tu, vou lá. tu que edita tudo. E eu, tipo assim, eu vou. Tem um restaurante aqui, Las Lenhas, é muito legal. Que tem comida uruguaia ou árabe, né? Eu adoro as duas. Uhum. Eu não vou chegar lá e fazer 2, 3 fotinhos e nem aí pro cliente. Eu tenho que ir lá e contar uma historinha, né? Tipo, mostrar mesmo, assim, o que Uhum. é até para valer a pena eu ficar comendo lá e levando amigos um tempão sem pagar nada, né? E então, não é de graça. Que dela Sim, tu tá divulgando aquele estabelecimento, né? dá É uma trabalho. propaganda, é um trabalho. E é tudo tu que edita, por exemplo, faz tudo pelo celular, pelo computador? Como é que tu costuma fazer esses trabalhos, assim? Não, assim, ó, os meus clientes, o que é de stories, assim, eu que faço. O que é de feed, eu tenho um menino, olha só o que é o mundo globalizado, né? Que eu nem conheço aquelas. Eu não conheço. Sério? E ele mora em Fortaleza. É ele que edita os meus vídeos. Meu Deus, eu falei brincando, eu achei que era É ele que edita os meus vídeos, assim. Eu fazia uma publi do Body Chá, que é de Belo Horizonte. E daí ela sempre pedia, tá, os stories eu podia editar e o Reels, que era uma vez no mês, né? Ela pedia para eu mandar o material para esse menino e ele editava super bem. Aí eu perguntei para ela, eu posso contratar ele para outras coisas? Ela, ok. E daí, depois de um tempo, acabou, né, o meu contrato com eles, mas o João Vitor ficou comigo. continuou. Gente, que legal. Viu, lá do outro lado do Brasil, fazendo trabalhos aqui e é isso, né, fazendo esse trabalho. E tu faz mais publi pra quê? Assim, tu falou que faz esse restaurante Las Lenhas, mas, tem de marca de, tipo, roupa ou qual é o É, segmento, assim, que mais te procura? eu tenho eu tenho a Quevedo, né, que Uhum. é a rede de joalheria ótica, que é da minha família, mas que é trabalho, né, que eu faço marketing. Eu tenho o Mundocar Shopping, que é aqui.
é um shopping com 16 lojas, né? Tem 16. Uhum, É como se fosse um shopping, escada rolante, praça de alimentação, tudo, mas é de carros. Então, esse é o meu principal cliente. uhum. A Valdir Móveis, que ela tem 27 lojas, né, em Santa Catarina, daí eu gravo. E o Hiper Select Hiper Bom, que é de rede de supermercado. Então, esses são meus clientes de publicidade, porque não é de permuta, né? Não tem como Sim, fazer. eles te pagam, né? Eles te pagam. Sim. Eu, ano passado, nos últimos meses agora, eu até estou fazendo uma permuta na Valdir, assim, porque a casa do meu cunhado lá em Porto Alegre encheu, né? Ele perdeu muita Uhum, coisa e tal. uhum. Então, eu estou fazendo uns trabalhos lá também, porque eu comprei as coisas para casa dele, de permuta, né? Aí, quando acabar, aí a gente volta pro contrato financeiramente, assim. Contrato antigo, aham. E tu falou, assim, de empresas até de fora também, né, e aí eu estava pensando aqui, na época que tu estava no jornalismo, ali, apresentando mesmo, tu recebeu propostas, chegou a receber propostas de outro estado, de outra cidade? Aham. Não quis ir? Como E é que eu, foi, assim? e eu era casada com um repórter nosso, né? Então, eles geralmente faziam proposta casada. Ah, Então, a gente recebeu para ir para Goiânia. Eu recebi convite para fazer o. Meu, como é que é o nome do programa que a Renata Fan faz? jogo aberto. Que é o do meio-dia, né? Da Band. É jogo aberto? Eu É acho jogo que é. aberto? Na Band, né? Aham. Aí hoje meu Aham. foi a São Paulo e eu não tinha filho ainda, né? Eu lembro que a gente tem o Morumbi ali, né? Que daí tem a TV e tal. E daí a gente decidiu não ir. Era E esse da Renata mesmo, então, desse da esse Renata Fã dela mesmo? mesmo. Não era É, na época sim, o antes. saído e tal. E daí ele ia ser repórter e eu ia ser apresentadora. Mas aí foi uma decisão muito pessoal, assim, de não sair daqui, porque a gente ainda queria ter filho e tal, e a gente não queria ir para uma cidade dessa. E depois a gente quase foi ainda para o Rio para fazer o auto esporte. Quando o auto esporte começou, que era o Marco Mora, que ele que foi o grande idealizador, a gente estava com essa possibilidade de ir para lá e tal, mas Acabou não indo. Chegou a dar tipo, um arrependimentozinho, assim, ou não? Estavam bem convictos? eu acho assim que as coisas são como tem que ser, sabe? Uhum. E eu adoro aqui, eu consegui conviver com a minha família a minha vida toda. A minha irmã mora É, no prédio, ela é minha sócia, coisa entendeu? boa, bem pertinho. Laços assim. Ai, foi tudo tão legal, sabe? Depois eu me separei, mas nós somos melhores amigos assim até hoje, né? Muito bacana, assim. Meus filhos convivem. Ai, tu vai morar numa cidade grande, assim, realmente, para mim, né? Eu acho legal quem vai. Muitos amigos meus foram, sabe? Foram. Foram, meteram a cara e foram, assim. Mas a gente já era casado, a gente já queria ter filho, sabe? É Aí mais difícil, né, tu largar tudo e ir, assim, né. o Giovanni, que era o meu colega de estúdio, né, que apresentava o programa comigo, ele encarou essa. Ele foi para o Rio de Janeiro, ele, a Fabiana, né, a esposa dele, e com a filha dela, né, a outra filha dele ficou em Chapecó, e eles ficaram um tempo lá, mas chegou um momento que não deu mais para ele. Aí, Uhum. acho que comprou um pedaço de uma rádio ali em Chapecó, ele voltou, ele foi morar em Chapecó. Perto da família, né, eu acho que e também Floripa, né. Floripa, meu Deus. Gente, eu acho muito top Floripa, assim, aí sempre quando eu vou pra aí e que bom que tu conseguiu, né, tipo, ter realização profissional estando perto da família, porque muita gente tem que ir pra outro estado, outra cidade e tal, mas daí são escolhas, né. Eu acho que para quem gosta, assim, É, sim. para mim já foi tão difícil morar um ano em Criciúma, É, longe da minha família, assim, naquela cidade sim. que eu adorei. Mas por isso, assim mesmo, sabe, eu sou muito grudada, assim. Eu chorava muito quando eu fui. É, e eu acho que tu falou que foi em 95, né, 96 que tu 96. veio?
Imagina, né, hoje é fácil também, tu faz uma chamada de vídeo e tal, mas naquela época eu acho que é só telefone mesmo e ainda assim não era tão fácil igual hoje, né, então realmente, tipo, parecia que era a distância Ah, é? Era bem, enorme, né. meu Deus, bem difícil, ainda tinha fax. Nossa, eu mandava um fax ali depois de uma semana não, mentira, o fax já se for pensar, o fax até que é É imediato, instantâneo, tá né. legal. E, ô Su, e aí pra ti, voltando ali à questão, né, tu saiu em 2017, foi algo que tu foi amadurecendo aos poucos, assim, que tu já queria sair de estar todo dia ali, ou foi de última hora? Como é que foi esse processo pra ti e para o pessoal que trabalhava contigo, assim, Não, na no verdade, esporte? é assim, ó, eu esperava, porque a emissora foi vendida. Então, assim, o que que acontece? Eu tinha um contrato muito antigo, né, eu tinha 22 anos de casa, e eu tinha 5 horas, o meu contrato era de 5 horas. E eu ganhava bem, entendeu? Coisa que hoje em dia não se ganha mais, o salário que eu ganhava. Então eu tinha certeza, assim, que em algum momento, porque a empresa que comprou a RBS é uma empresa que o dono, né, ele trabalha com genérico, medicamento. Então ele tem um lucro absurdo que ele nunca vai ter na comunicação. Então, em algum momento, ele ia tentar alguma forma de ganhar um pouco mais na comunicação, né? Até porque ele é acostumado a ganhar muito em outros negócios. Então, eu tinha certeza, assim, que em algum momento eles iam me desligar. E isso Uhum, aconteceu. Primeiro foi o Edmilson, porque ele tinha sido coordenador e depois voltou a ser repórter, então o salário dele era super alto. Então, e depois e eu já sabia que era isso. E na época era assim, o programa tinha 30 minutos, era todo local, como é hoje, né? uhum. Quando eu fui desligada, foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Globo Esporte passou a ter 5 minutos. Ou seja, eles não queriam gastar, eles entregavam para o Rio entrar aqui, entendeu? Então, Uhum. primeiro bloco. Eles eliminaram o Globo Esporte. Então, daí, eles demitiram um monte de gente, não sei o que, para economizar. Então, eles só faziam um bloquinho de 5 minutos, um programa que tinha 30. E o resto, o Rio de Janeiro botava. Só que para audiência foi horrível. Foi muito ruim. O E povo daí, já estava acostumado, né. e o público reclamou demais, sabe? Aí eles voltaram, né? O Alisson Uhum. no meu lugar, o Alisson também não tá mais na TV, né? Meu amigo. E, e ele que ficou. O Alisson que é de Criciúma, né? Ah, São Francisco, né? Aham, aham. Aham, sim, sim. Na época, tadinho, ele chorou tanto, ele não quer ir. Tipo assim, pra ele, aquilo ali, ele se sentiu mal, né? Eu disse, não, tu tem que aproveitar e tal, tal. E ele foi muito bem, assim, sabe? Ele ficou no meu lugar um tempão. E depois ele saiu também, mas eu não esperava. Não é que eu não esperava, eu sabia que ia acontecer, só que tu Mas nunca. quando acontece, né. Eu nunca tinha sido demitida, né? Porque eu só trabalhei ali. Aham. Ah, é bem ruim. Imagina. Eu tava na terapia, Estava com a aí terapia em dia, então não deu uma amenizada. a dona, a dona Aline, que eu. Ai, já faz anos que eu não vou. Ai, meu Deus, tem que voltar. Mas na época eu tava fazendo terapia já, assim, há um tempo. E um ano depois eu me separei, né? Então já era todo um processo, Uma assim. reviravolta na vida, assim, né. É. Então, foi, cara, foi inevitável, assim, né? Mas te tira o Ciclos. chão, assim. Eu não esperava, assim. Mas eu também não queria ir para nenhum outro lugar. É, isso que eu ia te perguntar, tu chegou a pensar ou receber propostas, acredito que sim, para ir para outro lugar? Como é que foi, assim, o teu pensamento? "Não, agora eu vou fazer isso então", ou tu pensou: "Ah, agora eu vou pra rede social", porque 2017 começou realmente, eu acho, o pessoal a ter consciência que a rede social tem muita força, né. É que assim, que daí, a partir daquele momento, eu pensei assim, cara, eu não vou chegar no nível que eu tava aqui no estado. Se eu quisesse continuar essa carreira, eu tinha que sair daqui. Porque eu estava na emissora de maior audiência, eu estava com um programa de esporte, que era o que eu fazia, né? Eu não ia para outra editoria que não fazia nenhum sentido. E,
não fazia sentido eu ir para nenhuma outra emissora naquele momento, assim, né? E eu fiz do limão uma limonada. Eu peguei minha rescisão, abri mais uma loja, e daí comecei Uhum. a fazer o marketing da minha empresa mesmo, né? Da empresa da minha família, ganhar mais. E daí a Coral, que é a construtora que até hoje eu trabalho com eles, Uhum. me chamou, ele foi o primeiro que me chamou para fazer comercial. Então eu tava direto nos intervalos comerciais lá. Eu tinha acabado de Aham. sair, então a minha imagem era muito fresquinha. Bem forte. O Coral Corporate, que era um prédio, né, de salas comerciais, foi o primeiro comercial que eu fiz. Mas tu sabe que eu fiz comercial quando eu tinha 8 anos? 8 anos? Foi do quê? Comercial do quê? A mãe disse que eu era pequena e eu vi na TV eles dizendo, se você quer, né, trabalhar na televisão. Tu vê que naquela época eu já tinha isso, guria. Já tinha quando é pra ser, não adianta, né, sempre dá um respinguinho, assim, do que vai ser no Eu futuro, né. falei, mãe, eu quero ser isso, mãe, tu me leva, mãe. Anotou ali o que era e me levou, Aham. sabe? A mãe bem parceira. E daí eles me contrataram, eu fiz vários comerciais, inclusive o Shopping Itaguaçu, que é o mais antigo de Florianópolis, nem existia shopping aqui, foi o primeiro. E o primeiro comercial de televisão do Shopping Itaguaçu fui eu que fiz. Foi contigo. Tu tem isso registrado? Não. E eu já pedi várias vezes para o Ah. marketing lá, eles, Xana, eu já mexi em tudo que é fita, eu não acho, eu não acho, eu não acho, eu não acho. Ai, que dó. Mas tá na lembrança, né. Ai, mas Sabe que foi contigo primeiro. lava. Então, eu acho que isso também ficou em mim, assim. Depois eu não quis mais, me enjoei. Mas ganhei, eu e a mãe deixava eu ficar com o dinheiro, né? A coisa boa, né, já tinha. É. Ela Que deixava eu legal. ficar com aquele dinheiro ali para eu sentir o que, que era trabalhar, né? E eu fiz isso com meus filhos também. O meu mais velho eu botei para panfletar, com Botar pra trabalhar, vamos trabalhar. entregar panfleto. Entregar panfleto. E depois ele entrou na faculdade de marketing e tal. E panfleto é o marketing mais raiz que existe, né? Nenhum foi para o jornalismo? Não pensaram em fazer jornalismo, não? Algum Aí, deles? ele quer ser cantor, né? O meu mais velho. Ah, é? É, ele já escreveu, gravou várias músicas. Ele é trapper, rapper, sei lá, coisa assim. Aham. Faz aula de canto, tudo, né? Tá trabalhando, estuda tal, mas ele, ele ainda tá trabalhando esse lado, né? Que é o sonho dele. A gente não pode derrubar o sonho Mudar. da rua, né? E o Léo, que tem 16 anos, né? Não sabe muito assim o que, que quer ser. É Esse normal, né? quero ser fisioterapeuta, quero essa área assim, um pouquinho da saúde. A minha irmã mais nova se formou em medicina. A minha irmã do meio, que é minha sócia, fez optometria e agora está fazendo biomedicina. Depois dos 40 anos, Que legal, ela voltou para a faculdade. que legal. É, tem que fazer aquilo que gosta, não adianta, né. E hoje hoje isso é mais aberto, assim, né. Antigamente eu acho que o pessoal meio que se barrava, hoje não, tá com vontade de fazer, vai lá e faz, não importa a idade. E o que que tu quer, assim, para o teu futuro? Claro, a gente começou falando, né, tu falou dessa nova, fase, assim, de vender imóveis, é isso que tu quer fazer? O que que tu pretende fazer ainda? É isso que eu quero fazer. Na verdade, assim, é o que eu mais quero fazer. Então, assim, quanto melhor eu fizer isso, eu vou fazendo menos as outras coisas. Uhum. É o que eu mais quero que dê certo. E a minha vida tá muito boa agora, em todos os sentidos. Eu fui muito apaixonada pelo Marcelo quando eu era adolescente, então É. agora é. Agora assim, Se reencontraram depois de quanto é, tempo? a gente vive uma história assim, meu, que ninguém acredita, assim. A gente é muito grudado, muito legal. E os meninos se gostam, né? Porque assim, quando eu voltei com ele já estava separado há 4 anos, eu estava separada há 3 anos. Uhum. Foi uma coisa leve para todo mundo, porque um não teve nada a ver com a separação, Separação do outro. que a gente se voltou muito tempo depois, e todo mundo se adora. E hoje, assim, essa convivência é muito gostosa. Eu tô numa fase bem boa, assim, e a gente tá trabalhando junto, né? Porque hoje ele cada vez faz menos futebol, ele faz só mesmo essa parte de televisão, né? De Aham.
tal. Então ele ficou ainda com um pouquinho do pezinho no futebol, mas ele trabalha com a Demicon, que é consórcio de investimentos. Aham. E daí tem tudo a ver com a imobiliária, né? Daí ele entrou junto nesse negócio, a gente tá entrando de cabeça mesmo, assim, que é para fazer para dar certo. É o Muito legal. famoso quando é para ser, né? Sabe o que é? É que financeiramente dá muito certo. Então a gente. Eu daqui a pouco vou fazer 50 anos, né? Ele já fez. Então, tu já vai querendo mais estabilidade, Aham. né? E também trabalhar com o que tu gosta, né? É uma Fazer coisa o que gosta e não se matar, digamos assim, né. que eu faço muito bem. Uhum. Coloco um cliente na minha mão, eu faço muito bem, porque eu converso muito. É o meu jeito, né? Eu converso com todo mundo. Eu tenho essa. Eu falo pelos cotovelos. Não, não, quem é da comunicação, jornalista, né, gente. E que bom que isso, né, algo que era da tua profissão, que tu exerceu ali por mais de 20 anos, hoje com certeza tu usa muito nessa tua nova atividade, né. Esses dias a gente estava viajando, a gente parou num posto, eu entrei, fui no banheiro. Aham. Aí eu saí conversando com uma menina. Ele olhou pra mim e disse assim: "Eu não acredito, fez uma amizade no banheiro". O que aconteceu? Ele assim: "Vocês saíram melhores amigas". Eu: "Ah". Mas Gente, dá super pra fazer amizade no banheiro, nossa. uma, uma vez a gente foi viajar e já estava pré-pandemia. Minhas irmãs, a gente estava indo para Londres, as minhas irmãs de máscara. E eu e a mãe nem aí, né? Que a gente nem tava ligada no que estava acontecendo. E a gente fez amizade com a menina que estava do nosso lado. Até hoje eu falo com a guria. Sério. Aquelas, amizades aleatórias que tu cria e no fim dura assim, né. Que legal. Só pra gente já se encaminhando para o final, né, pra gente não se estender muito, eu vou te Uhum. fazer 3 perguntinhas aleatórias no final, aí tu me responde o que vier à tua cabeça, tá. Só pra gente finalizar aqui um Tá bom. pouquinho mais dinâmico. Vergonha alheia na internet pra mim é na rede social, vergonha alheia é Julgamento. Quem julga os outros. Eu não suporto. uma coisa que eu ainda não fiz por vergonha, mas ainda quero fazer. Cantar. Cantar. Eu tenho vontade de fazer aula de canto, guria. Eu também tenho, tá. Vergonha de me apresentar. Eu também tenho. Eu tenho essa vontade. Quando eu era pequena eu cantava, brincava de cantar, até fiz um teste para o coral, não passei, né. Não, eu sou péssima. Mas é uma coisa que eu gostaria de cantar bem, assim, sabe. É uma coisa que e eu me arrependo de ter feito alguma coisa? Pode ser grande na vida ou coisa pequena também, não precisa ser algo muito complexo, né, mas uma coisa assim: "Bah, eu me arrependi de ter feito isso", ou de não ter feito, assim, tipo, bah. Eu não sei, Deus. É, arrependimento, assim. A gente tem alguns, assim, né. Pode ser coisa boba também, não, né, claro, ou uma coisa maior, assim, mas, bah, Eu me arrependo eu me arrependo de ter demorado tanto a fazer atividade física. Me arrependo. Da preguiça, entendeu. hoje já tá mais fitness? Hoje já tá na vida fitness. Ainda não muito. Perfeito. Ô Su, que bate-papo leve, olha só, a gente já tá quase 1 hora conversando. Olha Nossa! como mas eu quero aproveitar para te agradecer. Eu tenho certeza que quem está assistindo aí, pessoal, fica até o final, né, acompanhando. Mas passa aí as suas redes sociais, como é que o pessoal te acompanha, né, para, enfim, te acompanhar no Aham. Instagram, se tu tá por outras plataformas também, como é que o pessoal te encontra? É @Suiane Quevedo, com 2 N's. O meu TikTok, agora que eu comecei, assim, ainda não exercito muito, assim. Uhum. Eu tenho Facebook, o que eu mais uso é o Instagram. Instagram não adianta, né. É, é, é o que eu mais uso. Então ali e eu interajo, assim, eu converso, entendeu. É um espaço, assim, que eu gosto.
que eu posso Uhum. usar, né. É onde a gente, exercita essa coisa da comunicação, né. Hoje o Instagram para muita gente tá migrando para o TikTok, mas eu penso até mais ainda no teu caso que trabalha com isso também, é o Insta, né, não adianta. Então, gente, sigam quem não segue ainda, né, quem não conhecia, enfim, vai lá acompanhar a Suiane. E eu quero te agradecer, tá? Muito obrigada, amei o nosso bate-papo. Quero Ai, agradecer aqui também o Kaique, porque foi o Kaique que fez essa ponte para a gente poder gravar hoje. Kaique é meu colega do SCC SBT, um querido. E aí deu certo a gente fazer esse bate-papo hoje. Muito obrigada, tá? Mais uma vez. então, ele é uma coisa. E ele desde pequenininho, né, ele olhava para mim e para Edmilson e dizia que queria ser o que a gente era. E Ah, é? que ele passou para medicina, Ele chegou a passar para medicina, ele passou então. pra medicina e ele não quis, ele quis continuar no jornalismo. Ah, eu sou da opinião que tem que fazer o que gosta, né, então, só para o Tomara pessoal aí que anos ele não diga quando tu perguntar para ele o que o arrependimento. jornalismo é muito legal, né, mas assim, paga mal, né, meu Deus. Que assim, né, o pessoal que está começando agora tem que estar ciente que ninguém vai entrar e ficar rico no jornalismo, assim, né. Claro que assim, ó, se tu Abre constrói portas. legal, eu acho que todo trabalho, assim, se tu faz um trabalho legal, tu vai ser bem remunerado, assim. Mas olha aqui, Ai, sim. O meu também, quando eu faço um joinha, eu acho que acontece isso também. Não, fiz naquela hora, aconteceu, enfim. deixa eu ver. Não fui. Não, acho que é só uma vez que vai, porque eu fiz no começo e foi, acho que agora não, mas o que que a Ai, gente estava falando ali, né. obrigada, foi muito legal, assim, bate-papo, bem gostoso. Muita sorte Obrigada. na tua carreira, né. Muito obrigada. E Acredita nos teus sonhos, investe mesmo, faz curso de línguas, faz toda a diferença, tá. Eu acho, assim, que falar opa, mais idiomas, assim, pode ajudar bastante. sim. E nunca para de aprender, nunca para de aprender. Nunca ache que já sabe tudo. Ah, não, isso aí com certeza, né, e fica aí a dica, com certeza. O meu inglês até já estou praticando, mas a gente tem que praticar ainda mais. E dicas valiosas, né, de quem aí tem uma trajetória muito legal na comunicação, no jornalismo. A gente fala brincando oi, pode falar. Eu queria ter morado fora um tempo. Ah, é? Onde? Sim, o que aconteceu? Eu saí do colégio, passei no vestibular, fiz o curso, antes de terminar eu já estava trabalhando, então, no Aí foi indo. mesmo lugar, Aham. tive essa não fui. Eu En fiz um intercâmbio de 2 meses, eu e minha irmã em Londres, e foi maravilhoso, mas eu queria ter tido essa experiência. mas tu queria morar em Londres? Vamos supor assim, morado fora em Londres mesmo? Tu sabe que na época, eu já trabalhava na TV e eu tinha tirado essa licença para fazer o meu intercâmbio. E daí, sabe quando dizem que vai passar a barca? Não sei se hoje em dia ainda dizem isso, né? Quando vai ter muita demissão, assim, vai ter demissão, eles dizem a barca vai passar. E eu Ah. sabia que a barca ia passar na RBS. E daí eu falei pro meu chefe assim: olha só, se eu tiver nessa barca aí, tu já me avisa, porque eu vou ficar morando aqui. Já jogou a real, né, tipo, já Ele foi muito sincero, ele disse: não, tu não tá. Eu já sei quem tá e tal. aham. Casa. E daí eu ia ficar. Eu arranjei um namorado lá. Porque Arranjou o namorado lá. eu Então já estava porque daí não vale arranjar um brasileiro que vai pra lá. Era um inglesinho, olha. era inglês. Então já estava tudo esquematizado, né, porque se acontecesse não ia ser tão ruim, porque já estava encaminhado, né. Menina esperta, esperta aqui, ó, tem que que legal. Não, olha, amei, tá, de verdade o nosso bate-papo, conhecer um pouquinho mais, assim, e descontraído, e eu amo saber, assim, esses bastidores, sabe. Principalmente de pessoas que a gente acompanhava, assim, né, na TV, é muito legal. Mais uma vez agradeço, né, o Obrigada. pessoal que acompanhou até aqui, então, gente, sigam a Suiane. Muito obrigada para você que ficou até agora, tá. Lembrando, se inscreve no canal, então, pra gente
conversar, né, de vez em quando eu faço um vlogzinho lá, filmo algumas coisas que eu faço, jogo lá no canal, e de 15 em 15 dias, nas terças-feiras, eu trago aqui sempre um profissional da comunicação, alguém que eu admiro, para a gente conhecer um pouquinho mais da vida e da trajetória também. Suiane, um beijo, Obrigada. obrigada também. Gente, um beijo para vocês e até a próxima.